Evandro, muito boa noite, vai chegando com a gente aí. Nós vamos ter uma live muito bacana hoje com o Abel Sá, do NE Supply. Ele é coordenador de compras da empresa Três Corações, fica com a gente aí. Célio, Thiago, obrigado. Vai entrando, fica com a gente aí. Júlio César, obrigado pela participação aí. Fica com a gente aí que o tema hoje é muito bacana, é gestão de serviços, contratos. Fica com a gente até o final aí. Aí, Thiago, beleza? Ô, Thiago, vai no aviãozinho aí. Convida o maior número de amigos possível aí. Vamos fazer essa live de hoje bombar aqui. Eu tô convidando o pessoal aqui. Faço o mesmo aí. Sério, boa noite. Turma NS Prime na área, bacana. Obrigado aí, viu? Vai no aviãozinho de vocês aí, Célio. Convido o maior número de amigos, maior rede de amigos possível aí para estar participando dessa live hoje bacana aí com o Abel Sá. Ele já chegou na área aqui, eu vou convidar ele para estar bater altos papos aqui, bacana sobre a área de suprimento, compras de serviço, ferramenta, pessoas. Nós vamos falar de diversos assuntos aqui. Vai aí na rede de contatos de vocês, vai convidando toda a rede de amigos de vocês aí, que eu tô fazendo o mesmo aqui, tá? Tô só aguardando o Abel aceitar meu convite aí, ele já entrou. Luciane, obrigado, Luciane, por estar participando da nossa live de hoje. Só estou aguardando o Abel chegar aqui para a gente bater um papo bem bacana mesmo sobre compra de serviço. Abel, já te convidei aí, viu? Abel não pode. Convidei novamente aí. Vamos ver se você vai conseguir aceitar agora. Aê! Boa noite, Abel. Beleza, cara? Fala, Antônio, tudo bom, cara? Bem, e você? Tudo em paz. Você tá me ouvindo bem? Ô, tá show de bola. Você tá me ouvindo bem aí também? Tô ouvindo bem. A internet tava Que dando umas bacana. osciladas aqui um pouquinho antes de entrar, mas acho que tá bom. Beleza, tá bacana. Tô falando pro pessoal aí, Abel. Eu vi que tem uma rede aí do NS Praia aí que já entrou na nossa live. Para ir no aviãozinho, convidar o maior número de amigos possível aí. Vamos fazer essa live de hoje bombar aí. E, Jossara Soares, obrigado, Jossara. Vai na rede de contato aí, convida o maior número de amigos. Aí o Thiago aí, ó. Vamos que vamos. Vamos que vamos hoje aí, plena quarta-feira aí. Pessoal, não vai assistir jogo não. Melhor live aí, aprendizado. Vamos adquirir conhecimento aí com a Abel. Acho que deu uma travadinha na internet dele lá, mas a gente resolve isso aí rapidinho. Gilberto, boa noite, Gilberto. Obrigado aí pela participação com a gente. O Abel voltou. Beleza, Abel? tá me ouvindo bem, cara? Tô te ouvindo bem. Deu uma Eu mudei, travadinha aí, mas agora é, melhorou. eu mudei a rede aqui porque caiu bem na hora que eu tava falando. Desculpa se estiver Bacana. O atrapalhando. André, Constantino, obrigado. Vai na rede de contato, pessoal. Convida o maior número de amigos possível. Vamos fazer a live de hoje bombar aí, ó. Bora Vamos pra nessa. cima. O Célio é parceiro seu aí do NS Praia. E aí, ô Abel? O Célio é, cara. O Célio é da diretoria aqui do NS Supply, tá com a gente desde o começo. Ah, Tem caminhado com a ah, gente aí. Coordenador que de compras aí bacana. do Grupo M. Dias Branco, um grupo gigante aqui de Fortaleza, né, do Ceará. Bacana.
Abel, para a gente começar já, eu vou falar sobre a sua formação. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará, MBA em Finanças pela FGV, especialista em Finanças e Controladoria pela FGV, há mais de 3 anos como coordenador de contratos e compras. Eu não sei se eu posso citar o nome da empresa aí, por isso que eu Pode, cara, não pode, citei, mas posso? Então, há pode. mais de 3 anos como coordenador de compras e contratos do Grupo Três Corações. Seja bem-vindo, muito obrigado aí por você ter aceito o meu convite, cara. É uma honra você estar aqui comigo. Você que fez um belo trabalho lá no Conecta Sul, parabéns mesmo aí. Tá, é uma honra para mim, cara, né? Tendo esse bate-papo com você aqui, um dos Instagrams aí mais influentes nesse universo de procurement aqui no Brasil. A gente tem muita gente fazendo barulho aqui no Instagram, no LinkedIn. A gente tem vendido muito bem o nosso peixe, né? Como a gente costuma dizer. A gente tem se mostrado de uma forma super saudável e você tem sido um cara super influente aí, com lives bem interessantes, com papos, até como eu falei com você ali no WhatsApp, papo leve, um papo um pouco menos formal, então isso é super bacana. Eu acho que agrega muito a esses profissionais que até certo tempo tinham tanta dificuldade de conversar sobre compras e de discutir alguns assuntos, né? Muito obrigado pelo convite aí, cara. Super feliz em estar aqui. Que isso, eu que agradeço. Cara, e na verdade o comprador papo reto ele surgiu com o intuito disso mesmo, sabe? Disso tudo que você falou. Porque é fácil a gente pagar um treinamento, é fácil a gente pagar um curso e tudo mais. Mas o que eu queria mesmo, cara, era esse bate-papo informal, falando da sua experiência, da minha experiência, de que forma que a gente conduz, de que forma que você conduz na Três Corações, de que forma que eu conduzo aqui na empresa onde eu trabalho, quais são as suas dificuldades, quais são as minhas. Então isso é bem bacana, e quem está nos assistindo, eu tenho certeza que tem a mesma dificuldade que a gente, porque só muda o local, né? Mas o departamento de compras praticamente é um, é um turbilhão de coisas, né? Materiais urgentes e tudo mais. Então, eu acho que só muda o endereço, né? Mas a dificuldade é a mesma para todo mundo. Então, por isso que eu acabei criando o comprador papo reto. De papo reto não tem nada, viu, ô Rabel? Eu sou mais tranquilão mesmo. Meu foco maior mesmo é negociação, cara. Eu gosto, sou apaixonado por negociação. Então, é bem bacana mesmo ter você aqui comigo, participando e apresentando a sua experiência de vida aí na Três Corações, de que forma que você conduz o seu time aí na Três Corações. Então, é muito bacana isso aí. E outra, falando mais do NE Supply, né, que é o grupo que vocês criaram aí no Nordeste, né, para disseminar ainda mais a área de supply chain, né? Se você quiser falar um pouquinho mais sobre o NE Supply, fica à vontade, tá? Claro, cara, vou falar. Até entrei aqui como NS Supply mesmo, né? Ali, não entrei como Abel Rodrigues, entrei como NS Supply no Instagram. E falando um pouquinho do NS Supply, o que que é? Eu tive a felicidade de conhecer os nossos amigos do Conecta Sul, né? E aí deixar um abraço aqui para Eduardo, Juliana, Rodrigo, Denise, todo mundo lá do Conecta Sul, Maurici. E quando eu vi os meninos falarem do Conecta Sul num fórum do Embrasque, eu me identifiquei, cara. Eu me identifiquei em que sentido? A gente do Nordeste, a gente tinha que fazer um esforço gigantesco para participar desses fóruns em São Paulo, né? A gente tem que convencer o nosso gerente, a gente tem que convencer o diretor, a gente tem que convencer o gestor de orçamento, a gente tem que puxar a verba de outros lugares. Então, assim, a maioria das empresas aqui do Nordeste, e como era no Sul, tinha essa dificuldade, né, de participar. Então, a gente sempre via as mesmas empresas, as mesmas pessoas, e aí a gente tem meio que acaba enviesando um pouco o que está sendo discutido, porque são as mesmas pessoas, as mesmas experiências, vamos dizer assim,
e a gente tem que trazer isso de volta para o time, partilhar com todo mundo. Aí já tem outro viés, porque tem o viés do cara que está passando lá na frente, tem o viés que eu trago meu, e aí eu passo para o time já vamos dizer assim, com ruído na comunicação, e ver a experiência dos meninos do Conecta Sul, e aí que tem crescido de uma maneira extraordinária, mas quando a gente começou a conversar com eles, eles eram um grupo que nem a gente, que estava fazendo barulho ali no Sul, reunindo algumas empresas, para trocar ideias sobre compras, para falar das experiências, falar das dores, falar um pouco quais são as dificuldades, o que todo mundo está fazendo. Então a ideia do NS Supply é juntar os times de compras, e aí hoje a gente tem na direção, na gestão do NS Supply, 5 empresas representadas ali, grandes empresas aqui do Ceará, mas a gente tem um grupo gigantesco que participa com a gente de alguns encontros, e a ideia é essa, cara, é trocar informação, trocar conhecimento, pegar experiência, e a gente não tem nenhuma intenção, o nome é NS Supply, para a gente trazer, a gente não tem nenhuma intenção em se fechar numa ilha aqui no Nordeste e achar que a gente vai dominar o mundo, que é melhor. Não, essa não é a intenção. A intenção é a gente exatamente fazer isso aqui, trazer pessoas do Sul, do Sudeste, de fora do Brasil, para falar para a gente do Nordeste, com a visão aqui do Nordeste também sobre compras. Primeiro encontro que a gente teve a participação do pessoal do Conecta Sul. Segundo encontro que a gente teve, que foi a primeira live que a gente fez, a gente teve a participação do nosso amigo que acabou de comentar aí na live, do Thiago Boneto. Teve com a gente numa live, mediando uma mesa, um cara que também está colaborando muito em mudar a visão das áreas internas, dos diretores, das empresas sobre a nossa área de compras. Então a ideia não é se fechar, a ideia é compartilhar. A gente tem colocado conteúdo no LinkedIn, artigo, Instagram e fazendo algumas lives, algumas coisas também em relação a isso. Então o NS Supply tem essa intenção. O nosso propósito é conectar pessoas, gerar relacionamento e transformar as pessoas e as áreas de compras através dos relacionamentos gerados. Basicamente, resumindo, é isso. Bacana. Quero agradecer a participação do Thiago aí, muito bacana o trabalho que o Thiago está fazendo. Ele já participou de uma live comigo também, bem bacana mesmo. Tivemos juntos lá no Café com o Comprador. Ô Thiago, vai aí no aviãozinho seu aí, convida o maior número de amigos possível aí, manda tudo pra cá. Como você Thiago não tem live hoje, como você não tem live hoje, joga tudo pra nós aqui, né, Abel? É isso aí. Manda tudo pra cá que o papo hoje vai ser bem bacana mesmo. Ô Abel, iniciando aí, cara, de que forma que é estruturado o seu departamento de compras hoje aí? Você pode contar um pouquinho quantos compradores que você tem? Se é dividido em serviço, materiais, como que é? Vamos lá. Hoje aqui na Três Corações a gente tem um time que a gente chama de suprimentos, na verdade. Nem é compras, o nome do time é suprimentos, porque a gente hoje dentro de suprimentos a gente está dividido em 5 células, que a gente chama, né? Em cinco grupos dentro do time de suprimentos. A gente tem compras de diretos, materiais produtivos, né? Insumo, embalagem, inclusive é um pessoal que está passando uma dificuldade bacana aí com papelão, com resina, né? Quem compra isso sabe do que eu estou falando. Inclusive a próxima live do NS Supply, Antônio, que vai acontecer dia 17, a gente vai falar exatamente sobre isso, embalagem, cenário de embalagens aí. Então tem diretos, tem materiais indiretos. Então eu tenho todos os materiais que não são produtivos, eu estou falando de MRO, material de consumo, material de marketing, trade, CAPEX, o que for material também. E aí só para dar crédito, né, aqui, Thiago Lessa, que está comentando aí, é o nosso coordenador de diretos, Bruno Pivizão, coordenador de diretos, chegou há pouco tempo e está fazendo uma revolução aqui também, ajudando bastante a gente, um cara super competente. Tem o time de compras serviços que eu coordeno. Então, quando eu falo de compras, eu tenho esses 3 times, diretos, indiretos e serviços. Dentro da estrutura de suprimentos, eu tenho mais 2 times que são essenciais para a gente. A gente tem um time de gestão de materiais, que é liderado pelo Carlos Magno, ou seja, é o time que faz toda a parte de planejamento de estoque, MRP, análise de material,
o que está sendo consumido acima do que a gente tinha previsto, quais são os materiais novos que podem impactar. Então, esse time ajuda muito o time do Bruno nas compras de indiretos e aí do Thiago também. E tem um time que é o Inteligência de Compras, que é liderado pelo Bertoldo Coelho, que aí é um time novo, mais novo do que o de serviços, né? É um time que está completando um ano agora, vamos cantar parabéns daqui a pouco para ele, de célula de inteligência. E essa célula de inteligência tem também, cara, mudado a nossa vida como comprador, sabe? Os caras têm meio instigado a gente de uma forma a pensar fora da caixa nos nossos controles, na gestão das nossas carteiras, na forma que a gente vê os relatórios do SAP, a gente usa SAP aqui, então como é que a gente vê o relatório, colocando por categoria, por comprador. Então os caras têm mudado um pouco a nossa forma de visualizar números, indicadores, e ajudado um pouco a gente, um pouco, quando eu falo é muito, tá, Antônio? Com a questão de análise de mercado, né? O Bertoldo já conseguiu convencer aí a gente começar a usar o pessoal do nosso amigo Eric aí do Cost Drives, a gente está usando Cost Drives, a gente está usando outras ferramentas de análise de mercado, e a gente tem feito uma transição super bacana do mundo operacional para o mundo estratégico. E Que aí, bacana. só para compartilhar rapidamente, a gente está com um projeto que vai completar 2 anos agora, né? A gente começou ali em 2018, que é o projeto de transformação de suprimentos. A gente fez contratou uma consultoria que analisou a gente, fez meio que um raio-x, uma ressonância de como é que estava o setor de compras, fez entrevista com as áreas internas, tudo, gerou um plano de ação e a gente está nesse plano de ação. Inclusive, a área de inteligência de compras foi uma das ações sugeridas pelo pessoal da consultoria. Né? Já que a gente quer se tornar estratégico, a gente deveria ter essa área de inteligência de compras com alguns steps, né? Olhar para indicadores, olhar para mercado, depois pensar em fazer outras ações. Mas esse projeto de transformação de compras tem sido bastante suado, mas tem trazido excelentes frutos para o nosso time aqui também. Bacana. O almoxerifado entra aí dentro dessa linha de suprimentos sua aí ou não? Cara, esse time que eu falei que é a gestão de materiais, que é liderado pelo Carlos Magno, ele era um time que a gente chamava de almoxarifado. A gente tem fábrica no Brasil, fábrica e CD no Brasil todo. Nós temos mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil hoje, certo? E aí, time de almoxarifado a gente tem nas fábricas, principalmente a gente tem planta industrial, nas 10 Tá. unidades que a gente tem indústria. Antigamente, a gestão operacional do almoxarifado, movimentação, entrada, saída, conferência, ficava com o time de compras. Mas dentro do processo de transformação, a gente discutindo com a consultoria, discutindo com os gestores das indústrias, a gente separou isso. A gestão operacional de movimentação hoje, do operador de empilhadeira, do cara que controla a entrada da nota, faz conferência, ela é do gestor da indústria. O gestor da indústria que movimenta isso. Por quê? Porque a gente tinha uns conflitos de gestão mesmo. Tem uma fábrica lá em Santa Luzia, em Minas, o time estava sobre a nossa gestão aqui em Fortaleza, mas estava lá o gestor pegando o operador de empilhadeira para quebrar um galho de alguém que faltou dentro da fábrica ou coisa do tipo. Então, cara, fica com a gestão operacional, a gente de suprimentos aqui, a gente vai ficar com um olhar estratégico sobre os estoques. A gente vai consolidar e criar MRP para todos os itens que tenham giro, para todos os itens que a gente consiga criar regra de MRP. A gente vai criar regra de compra para esses itens, mas essa gestão de colocar a mão na massa, na empilhadeira, na verdade, né, subir e descer pallet, vai ficar com o gestor da fábrica. Então a gente tem essa separação. Quando a gente fala de almoxarifado estratégico, visão analítica do negócio, a gente é aqui dentro do time de suprimentos. Quando a gente fala de almoxarifado movimentação, fica com o pessoal do time da indústria, com gestão industrial de cada planta. Ô, Abel, mas como que fica a curacidade do estoque de vocês aí? Como não está na mão de vocês, teoricamente? Está na mão do operacional, da área de manutenção. Como que fica a curacidade desse estoque de vocês? Excelente pergunta, cara. Excelente pergunta. Essa é uma coisa que a gente até discutiu bastante quando a gente estava fazendo essa decisão de mudar. Mas o que acontece? O Magno, que é gestor hoje da parte estratégica,
ele também responde pela curiosidade de estoques. Então, assim, ele tem a responsabilidade de, junto com o gestor da indústria, fazer inventário, justificar diferenças, provisionar e pegar validação para baixas. Ah, a gente está com, vou dar um exemplo, tem uma diferença muito grande no nosso estoque da assistência técnica lá em São Paulo, que é o pessoal que cuida das máquinas de multibebida, a maquinazinha de cápsula. As Uhum. peças que vêm da China, não sei, da Itália, a gente está com uma diferença grande lá. Apontou no inventário desse mês, Magno. Magno pega um avião, vai lá. Acho que o Magno acabou que depois que ele entrou faz pouco tempo também, ele não viajou ainda, mas eu lembro do gestor anterior que ele ficou uma semana lá em São Paulo fazendo essa conferência, fazendo o controle, discutindo o que tinha acontecido, encontrando. Pessoal, para mim aqui deu uma. Voltou. Vamos lá, Não, aqui Bel. foi falha do operador. Eu É. fui tirar um negócio que apareceu, um pop-up que apareceu aqui na tela do celular, acabei clicando, ele foi para outra tela. Desculpa, pessoal. Vamos Então é lá. uma gestão, a gestão da curiosidade dos estoques, ela é a quatro mãos, tá? Ela é do cara da indústria que tem que responder por que está dando diferença, mas o Magno, que é o gestor estratégico dos materiais, ele também responde por isso e todo mês ele faz essa conferência, ele tem um calendário de fazer inventário em loco nas unidades, então é bem a quatro mãos mesmo, Antônio. Bacana. Que bacana. Ô Abel, e eu vi aí que você falou, você tem a área de inteligências, você tem a área de MRO, contratos e serviços, né? E essa gestão aí que é do Magno, entra a inteligência também junto ou não? Não, o pessoal de inteligência dá suporte a ele, mas Tá, são coordenações separadas. O pessoal de inteligência dá todo tá. o suporte a ele aí para ele muito mais na parte de sistema, inteligência, inovação, mas são coordenações separadas. São cinco coordenações separadas: diretos, indiretos, serviços, materiais e inteligência de compras. Tá. Vamos lá. O matéria-prima, como a Três Corações, ela comercializa também as cápsulas. Matéria-prima, vocês que compram também ou não? É outro setor ou vocês terceirizam isso aí? Não, só tem duas matérias-primas que a gente não compra aqui no time de suprimentos de Fortaleza, do Eusébio, né? Café, que é a nossa principal matéria-prima, e milho. A gente tem uma linha, tem uma fábrica de derivados de milho também. E essas duas matérias-primas, como elas são commodities muito específicas, e aí quando você começa a conversar com um cara que compra café, você passa a entender por que que não é um comprador comum, entre aspas, vamos, se a gente puder separar assim, que compra isso. É um especialista mesmo que compra café. O cara tem que ir na fazenda, o cara vê a plantação do cara quando a árvore ainda está pequenininha, o cara vai lá e vê o grão. Então, assim, não tem como você ter esse cara dentro do escritório sem estar perto de quem produz. Então, café. A gente tem um time especialista em café, que tem inclusive pessoas que são no Brasil e na América do Sul, as mais gabaritadas e que participam aí de cursos, palestras e treinamentos para comprar café. E milho, a gente também tem uma pessoa que é especialista em milho, que compra milho. Todo o resto, açúcar, cacau, ácidos, corantes, emodulantes, tudo isso é comprado pelo time que é coordenado pelo Thiago Lessa, que fica aqui em Eusébio. Que legal, cara. Então, E que estão o. sofrendo, viu, Antônio? Sofrendo Sério? bastante aí. Papelão, né, cara? O dólar lá em cima, o pessoal quer vender. Aí a gente tem a questão do próprio mercado, como o dólar está lá em cima, e tem algumas outras variáveis que não faz sentido a gente ficar discutindo aqui. Acho que a maioria de nós conhece. Alguns produtores preferem exportar do que vender no mercado interno. Então, a gente está. É uma luta, cara. Os caras, eu que acompanho o Thiago, o Bruno, a Natália, principalmente aí, do time de diretos, os caras estão de parabéns, porque eles devem dormir tarde, viu?
Não, nós estamos sofrendo com resina. Embalagem, Big Bag, tá um absurdo. Todo mês está reajustando, a fábrica ou passa o reajuste ou eu não entrego material, tá dessa forma aí. Tá bem complicado mesmo. Parte Eu de queria. resina. Hum. Pode falar, pode falar. E assim, é que nem você falou, tá monopolizado, né? Tá na mão só de uma pessoa não, uma empresa, né? Que prefere exportar devido à questão do dólar do que vender, comercializar dentro do país, né? Então tá bem É, complicado essa área mesmo, cara. aí eu queria pegar a deixa desse assunto que a gente falou para falar de três coisas, né? Que você, na minha fala e na sua, a gente falou. Primeiro, desenvolvimento de novos fornecedores. A gente que é comprador, eu sei que tem mercados e mercados, mas a gente que é comprador, a gente tem que estar com a antena sempre ligada em relação a isso. Você ficar na mão de um fornecedor único, você ter esses mercados muito monopolizados é uma dificuldade. O comprador que tem essa situação, ele precisa ser expert no assunto, ele precisa conhecer do mercado profundamente. O segundo ponto, e aí vou fechar nesse segundo, é a questão de contratos, que a gente ficou de falar aqui, né? Aquelas pessoas que têm contratos hoje, talvez, elas tenham menos dificuldade com esses fornecedores. Por que eu falo talvez? Porque empresas que não têm contrato e estão dispostas a pagar muito mais caro por isso, podem sair na frente um pouquinho, e aí entrando num jogo talvez um pouco, não sei se faz sentido, mas espero que vocês me entendam, no jogo que talvez não seja tão ético assim. Por quê? Porque o fornecedor acaba tendo que ele acaba deixando de atender um contrato que ele já tinha para vender mais caro para outra pessoa. Então, é um mercado que a gente tem que ter conhecimento e bastante cuidado para não entrar em algumas armadilhas aí, né? Robel, sabe o que é a dificuldade? Mesmo com contrato, a gente vem sofrendo reajuste, porque o cara, o fornecedor, ele acaba falando, é a seguinte questão, tá faltando matéria-prima no mercado, Para todo ou mundo, né? você aceita o meu reajuste, ou não te entrega o material. Juridicamente, ele está respaldado, porque juridicamente ele vai virar para mim e falar assim, não, acha matéria-prima no mercado que eu fabrico o Big Bag para você. Então, Perfeito. aonde que eu vou achar matéria-prima no mercado se está monopolizado na mão de uma pessoa só? Então é E muito complicado isso aí. na maioria dos contratos, a gente tem aquela cláusula de agora fugiu a palavra, mas é de variação econômico-financeira, né? Se tiver uma É. variação econômico-financeira muito grande, o contrato dá abertura para as condições serem revisadas, né? Serem discutidas. Só que ter um contrato, ter uma parceria, né? E aí, quando eu falo de contrato, eu particularmente, as minhas amigas do jurídico aqui, espero que elas não estejam assistindo, né? Mas eu particularmente acho que contrato, ele não é só o contrato escrito também, né? Quando você tem uma parceria, isso fica mais fácil, né? Isso fica um pouco menos, não é nem mais fácil, vou corrigir, isso fica um pouco menos difícil. Você consegue enfrentar essas coisas de uma maneira um pouco mais suave do que a maioria dos outros. Bacana. O Anderson, Rota do Comprador, entrando aí, obrigado pela participação. O Anderson também é um cara que está fazendo um trabalho muito bacana aí, viu, Abel? Muito, Não cara. sei se Acompanha as lives dele também. bacana. A Bia, A do Bia entrou Oficial agora. Logístico, acabou de entrar Abraço, aí, Bia. bacana. A E Bia tá me até, devendo. Eu tô agendando uma reunião com a Bia aí já tem quase um mês. Não consigo agendar. A agenda dela tá muito ocupada, é, mas a tá Bia, bacana. a Bia é parceira, né? É uma área A Bia que é irmã de compras aí. A Bia tem ajudado muito a gente aqui com alguns insights, com algumas. A Bia gosta muito de desconstruir. Essa é uma palavra que eu gosto muito e acho que ela faz muito desconstrução, né, do universo da logística. Aí, ela vai marcar essa semana aí. Funcionou, tá? Então a Bia tem ajudado bastante a gente de compras em olhar para a logística de uma forma Verdade. diferente também. Não, e a Bia sai na frente de todo mundo, né, cara? É uma reportagem que pega sobre o drone, a Bia já tá lá na frente falando sobre o assunto e já tá dominando e é muito bacana O mesmo. E é drone uma pessoa.
Do apagar incêndio lá, é? É uma pessoa que já saiu fora da caixinha faz tempo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Bacana mesmo. Ô Abel, me fala um pouquinho aí sobre os contratos seu aí de serviço, como que você lida com a parte de serviço aí na Três Corações, sobre as urgências, eu não sei, mas é aquela questão, né? Eu vou ter um treinamento bem bacana, viu, Abel? Falando sobre urgência e importância, que é a gestão do tempo para profissionais de alta performance. Vai ser dia 3. Muito bacana Legal. mesmo. Depois eu vou falar novamente sobre isso aí. Tá bom. Mas assim, quando a gente pega urgência, acaba que o serviço saindo na frente da negociação. Não sei se acontece isso com você aí e de que forma que você lida com isso. Não, acontece não, cara. Acho que isso só Não. acontece na Suíça. Não, tô brincando, claro que acontece, né? É. Claro que acontece. Para falar a verdade, quando eu voltei, só para falar um pouquinho, eu voltei para Três Corações em 2017. Acho que você viu meu LinkedIn aí, né? E, E tem 3 anos, vou fazer 4 anos agora. Mas na verdade, eu comecei minha carreira na Três Corações. Eu fui estagiário aqui na Três Corações. Estagiário, fiz carreira, assistente, analista um, 2, não em compras. Saí, fiquei 5 anos no mercado de energia, lidando com contratos e compras de serviços, e voltei para a 3 para implantar a célula de serviço. Quando eu vim para cá, o desafio era implantar uma área de contratos. Era exatamente assim, quando o Estônio, que é meu gerente, me convidou, ele falou, ó, a gente teve um ponto de auditoria interna e a gente precisa implantar uma área para gestão de contratos. Vamos nessa? Vamos nessa. Era o que eu fazia na Queiroz Galvão e na Susan quando eu trabalhei no mercado de energia. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, a gente começou a olhar, né? Tem aquele, quando você começa numa empresa nova, você tem aquele olhar de ver processos, pessoas, como é que estão as coisas. Era eu e a Dayana, que estava até assistindo aqui, acho que ela ainda deve estar por aí, que agora está no grupo Edson Queiroz. Abraço aí para ela. Mas a gente, meu pai me dando um abraço hum, aí. É, e aí uma coisa que a gente percebeu é o seguinte, ó, talvez não faça tanto sentido a gente focar em contratos agora, se o processo de serviços, de compra serviços, que era uma célula que não existia bem definida, dividida como é hoje, ele não está tão claro assim. Por quê? Porque como é que eu vou ficar correndo atrás do de contratos lá da minha área, lá em Palhoça, que é perto de Florianópolis, que o cara tá fechando o contrato o tempo todo e eu só vou saber da nota 1, 2 meses depois, só vou saber da contratação quando a nota chega aqui 1, 2 meses depois. Vamos lá, vamos voltar. A gente precisa primeiro falar sobre compra e serviços. Eu acho que isso é uma coisa que eu sugeriria para quem está escutando. Quando a gente está falando de contratos, o contrato no Brasil, principalmente, eu sei que ele é assim na maioria dos países, mas ele acaba se tornando uma arma, né? A gente tem preocupação em assinar um contrato para depois ter essa arma para colocar na mesa numa futura discussão. E aí eu particularmente gosto muito mais da ideia de que contrato nada mais é do que colocar no papel o que a gente falou na mesa. Falamos na mesa, vamos colocar no papel para ficar escrito. E como eu falei antes, fio de bigode para mim, dependendo de com quem é, cara, não vale, e dependendo de com quem é, não vale de nada. Tem que ter cuidado. Então, a gente tem muita dificuldade, Antônio. A gente, como eu falei, nós temos mais de 30 unidades no Brasil todo. A gente está num processo de centralização de compras. Centralização, é bom lembrar disso. Quando a gente começou o projeto de transformação de suprimentos lá em 2018, a gente tinha menos de 50% das compras centralizadas. Acho que era 30 e poucos por cento, eu não vou lembrar o número. Então, como é que eu faço contrato dessa galera no Brasil todo fazendo compra, o cara para fazer reforma, o cara para dar consultoria, o cara para dar treinamento? Jurídico, não dá. Diretoria, não dá. A gente precisa dar um passo aqui atrás. Vamos formalizar os processos de contratação de serviço, que é nessa luta que a gente ainda está, nesses 2 anos de caminhada. Vamos dar amadurecimento, vamos divulgar, vamos treinar o povo, vamos conscientizar para centralizar essas compras aqui. E aí, em centralizando as compras aqui, fica muito mais fácil de eu ter essa gestão do que está assinado, do que não está assinado, do que foi fechado. Como eu falei, a gente não tem uma ferramenta hoje
sistêmica, né, para controlar contratos. Eu até estava discutindo com o Gessé, não sei se você conhece o Gessé, que é da Know-how, foi coordenador de gerente de compras do SBT, é um cara super inteligente no universo de compras também, e está muito ligado com as startups agora. Eu falei, cara, nós precisamos de alguém que olhe para a gestão de contratos de forma sistêmica. A gente tem um monte de empresa, de ferramenta falando aí que pensa em gestão de contratos. Mas gestão de contratos é muito mais do que ter um documento assinado. Eu já marquei reunião com o cara falar de gestão de contratos, o cara veio me apresentar um sistema que faz a minuta do contrato, o versionamento e assina. Eu falei, ô meu amigo, com todo respeito e toda sinceridade, gestão de contrato para mim, ele está lá no planejamento da contratação. Porque se eu não tiver uma gestão de contrato com aquilo que está sendo conversado na mesa, eu vou ter um calhamaço de papel, 80 páginas de contrato, com um monte de cláusula que o jurídico acha interessante, e tudo que foi falado na mesa fica de fora. Na hora que você tem uma briga, que aí uma discussão, na hora que você tem uma argumentação a ser feita, você nem consegue achar no contrato. Eu lembro, eu trabalhei no mercado de energia, e os contratos de energia, estou falando gestão de contrato de 1,3 bilhões de reais. E aí quando você pegava o contrato, era um livro assim, desse tamanho, quase que aquele vademecum do direito. E aí eu, vai lá, lendo, marcando com os post-itzinhos, cada um, tá aqui outro, que eu sou meio do rabiscar mesmo, tá, Antônio? Então, a gente aqui tem dificuldade com gestão de contratos. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, nós somos os supra-sumos em gestão de contratos. Não. A gente está nessa luta aí junto com os nossos amigos e amigas do jurídico, com o pessoal do gestão de processos também, que tem ajudado muito a gente. Eu acho que pessoas e processos talvez sejam a base para tudo que a gente falou aqui. Gestão de contratos, compra de diretos, compra de indiretos. Se a gente não focar em pessoas e processos, a gente vai falhar. E hoje a gente evoluiu assim muito na questão de assinatura de contratos. A gente está há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente partiu para assinatura eletrônica. E aí falar um case aqui para vocês, né? A gente começou a medir quanto demorava para finalizar um contrato e assinar. A gente demorava mais de 80 dias para assinar, mandar a via impressa para o cara lá em São Paulo, o cara assinar, reconhecer, aí manda para o outro cara que está lá em Porto Alegre. Então a gente teve contratos aqui que demorou mais de 100 dias para a gente terminar de discutir, assinar e ter o retorno assinado. Hoje, com a assinatura eletrônica, a gente diminuiu isso para 20 dias, 20 e poucos dias. Então, assim, é um prazo que pode ser reduzido? Pode muito. A gente está trabalhando agora em minuta padrão, que eu acho que é outra dica interessante. Fazer minutas padrão para os principais tipos de contratação. Contratos guarda-chuva. A gente tinha aqui contratação de locação de mão de obra, né? Então a gente contrata muito promotor, vendedor, lá no ponto da loja, que fica cuidando dos nossos produtos. Cada contratação dessa antes, a gente fazia um contrato. E a gente começou a falar, cara, não faz sentido. O cara termina de prestar o serviço e a gente não consegue assinar o contrato. Vamos fazer um contrato guarda-chuva, faz um contrato guarda-chuva, começa a fazer ordem de serviço. Então, assim, a gente está numa caminhada de aprendizado, mas ainda tem muita dificuldade em gestão de contratos. Inclusive, quem tiver benchmark para me ajudar aí, quiser entrar lá no meu LinkedIn ou no meu Instagram, fique à vontade, eu estou super... Não é para eu falar para vocês não, tá? É para vocês falarem para mim como é que vocês estão fazendo essa gestão de contratos de vocês aí. Bacana. Ô Abel, mas eu acho até mesmo por questão da cultura, né? Porque antigamente você falava em contrato, falava em jurídico. E hoje não. Hoje nós de suplementos estamos puxando a responsabilidade para nós. De que forma fazer o contrato? Hoje a análise do contrato é nossa, na verdade, não é nem do jurídico mais. O jurídico coloca a cláusula lá, mas quem valida somos nós. Então, eu acho que está no início ainda, está engajando. Não sei para o setor de gás e óleo, que é um setor que está mais avançado do que o nosso. Mas para os setores nossos aí do agro, eu acho que ele tá no início ainda, é um bebezinho ainda, uma pedra que tá precisando ser lapidada ainda, né? No Brasil, cara,
Eu falo isso porque desde que eu fui para o mercado de energia eólica, né? Eu fiquei 5 anos no mercado de energia eólica. Eu conheci o pessoal da NGC, não sei se você conhece, que é a Associação Nacional de Gestores de Contratos. É o Walter fica em São Paulo, ele todo ano faz um congresso de gestores de contratos, que acontece normalmente em setembro, outubro, não sei como é que eles estão fazendo esse ano, mas todo ano tem esse congresso e eu fui uns 6 anos seguidos para esse congresso de gestores de contratos. Isso era uma coisa que me incomodava muito, sabe? E aí isso é uma coisa que ela é embrionária no Brasil em geral, entendeu? A gente senta para discutir contratos lá, e aí com grandes empresas. Estou falando aqui a gente, Monsanto, Bayer, empresas gigantes que a gente senta para conversar e todo mundo tem essa dificuldade, né, cara? Eu acho que essa cultura da urgência que você comentou muito bem, que é uma cultura muito forte ainda, que atrapalha muitos compradores. A gente tem tratado muito isso aqui internamente na Três Corações também, de conscientizar e mostrar o valor para os nossos clientes internos. Essa cultura da urgência atrapalha muito, né? A gente se depara por, assim, diversas... Hoje mesmo eu tive uma situação dessa. Hoje mesmo eu tive uma situação dessa. Eu tô de home office, né? O time já voltou todo, mas por um motivo eu tô de home office e me ligaram. Ah, tem um contrato urgente para você aprovar, não sei o quê. Tá, mas e aí? Quem negociou do meu time? Ninguém. Como assim ninguém? Contrato de uma porrada de dinheiro. Mas a gente tá... Gente, não tem como a gente hoje para amanhã. A gente precisa fazer isso juntos. E a gente começa a fazer aquela estratégia do MVP mesmo, né? Do começar pelo pequeno. Pega um pequenininho ali, eu falo isso muito para os meus compradores. Luan, Décio, Renatas, Ímaro, a Dayana aqui que foi para outro. Gente, começa pelo pequeno, pega um exemplo pequeno, vai ali, pega na mão do cara, mostra o valor. Pega esse exemplo que você tem, vai na outra área e mostra. Olha aqui que eu fiz com o Antônio. Olha o resultado. Liga lá para ele, pergunta como foi. O cara liga, foi. Tá bom, vamos fazer um pequeno aqui da minha área. Beleza, vamos fazer também. Então você vai disseminando essa cultura de compras como gerador de valor e as pessoas começam a acreditar em você. Às vezes você fala tanto e não mostra resultado que as pessoas não têm confiabilidade. Cara, o Antônio está falando um monte de coisa e nunca me trouxe um projeto que foi até o fim. A gente tem um valor aqui na Três Corações que é ir até o fim, né? Dar acabativa nas coisas. Então, cadê, Antônio? Então pega um pequeno, não vai querer começar a fazer contrato e quebrar a cultura da urgência com a obra de não sei quantos milhões, não. Faz uma reformazinha pequena, depois você vai aumentando. Então eu acho que a cultura da urgência, e isso a gente discute muito lá na NGC, acho que vocês podem depois entrar no site e dar uma olhada nas coisas, tem muito artigo bom falando sobre gestão de contratos. Tem o CBOC, que é o Contract BOC, que é tipo o PMBOK para gestores de contratos do pessoal agora eu esqueci o nome. E depois eu passo o nome para vocês aí. Então, acho que é isso. A gente está embrionário na gestão de contratos, mas eu acho super importante. E o ponto que eu queria talvez levantar aqui para a gente comprador é: não olhem gestão de contratos como gerir o papel. Não faz sentido a gente estar olhando para o papel. O papel nada mais é do que o que você planejou e o que você fechou com o fornecedor. Certo? Então pense em gestão de contratos desde a hora de planejar a sua demanda. E pense que a gestão de contratos não acaba quando você assinou o contrato. Dependendo do tipo de contratação que você está fazendo, por exemplo, se estou falando de uma obra, eu posso estar olhando aí para 2, 3, 4 anos depois que a obra foi entregue e o contrato ele ainda está valendo. Porque tem uma garantia, porque tem alguma operação assistida, porque tem uma manutenção que o cara fechou, acabou fechando para dar para você em 1, 2 anos. Então, olhe para a gestão de contratos de uma maneira mais ampla. Esqueça como algumas pessoas vêm tratando como é versionamento da minuta do contrato. Cara, isso tem robô que faz hoje em dia. Se você quiser, você coloca um robozinho, ele faz o versionamento, ele sugere as cláusulas que você tem que colocar em determinado tipo de contrato. Isso é simples, tá? E pensa
abre a cabeça para olhar para a gestão de contratos de outra forma. Só mandar um abraço para o Bacana. Rafael Pedroso. Rafael Pedroso entrou Opa, aí, gigante também aí, tem discutido estratégia de sócio de uma maneira prática bem bacana, Tony. Abraço, Rafael. bacana. Ô, pegando o gancho seu aí da urgência, dia 3 agora, sábado agora, das 8h30 às 11h30, nós vamos ter um treinamento pela CS, consultoria e treinamento de gestão do tempo para profissionais de alta performance. Vai pegar na raiz mesmo aí da urgência, da importância, de como você gerir o seu tempo. Então, pessoal, quem está nos assistindo a live aí, dá um print aí da tela minha e do Abel, posta nas redes sociais aí, @NESupply, @comprador papo reto. Quem postar nas redes sociais, me procura no direct, vai ganhar 10% de desconto nesse treinamento. Então, dá um print aí da tela, coloca na rede social, coloca NESupply, @comprador papo reto, tem 10% de desconto. Eu quero falar uma frase Aproveita, aqui. aproveita, pessoal. Aproveita aí. Quero falar uma frase aí, que é de vocês aí. Eu copiei essa frase, eu queria que você falasse algo sobre ela. Uma compra bem feita é tão boa quanto a venda bem feita. Fala sobre ela aí. Legal, cara. A gente teve um treinamento dia 19 de setembro, dia do comprador. Pela primeira vez aqui na Três Corações, a gente fez um evento em homenagem aos nossos compradores. Teve um treinamento, participação do Alex Leite, da Embrasc, nosso diretor de compras, a nossa diretora de RH. A gente teve uma premiação para os nossos compradores, então foi um evento super bacana. E mais uma vez agradecer ao time de compras da Três Corações por permitir que nós gestores aprendamos com vocês todo dia. E o nosso diretor, ele rabiscou num papel, ele escreveu de caneta mesmo, pintou ali, botou umas linhas embaixo, e foi o primeiro slide que ele colocou na fala dele, no speech dele, a primeira slide que ele colocou foi esse. Uma compra bem feita é igual a uma venda bem feita. E isso eu acho que fala tudo, né, cara? Eu acho que isso tem que ser gritado aí aos diretores, aos presidentes de empresas, porque a gente tem dia do vendedor sendo comemorado, a gente tem dia do motorista sendo comemorado, a gente tem dia do sei lá o quê, dia de tudo sendo comemorado, mas eu particularmente, nas empresas que eu passei, poucas vezes, eu nunca tinha participado de um evento dia do comprador, e poucas vezes tinha visto alguém comemorar dia do comprador. Então ele colocou isso, e o Bruno Pivizan, ele fala outra frase que é: R$ 1 economizado é igual a R$ 1 vendido. Faz sentido, cara, faz todo sentido. O que adianta o meu vendedor estar lá batendo meta, vendendo tudo, quando o Thiago, que compra açúcar aqui, não está conseguindo comprar açúcar num preço para garantir a margem? O que adianta o vendedor estar batendo meta, arranjando cliente novo, fazendo tudo lá, e o Bruno, que está aqui, ele não consegue fechar a compra de caminhão e de empilhadeira e dos outros CAPEX de maneira tal a reduzir as despesas ou investimento e garantir a minha margem, ou o meu lucro? O que adianta o vendedor estar lá e eu aqui estar fechando um prédio? A gente acabou de construir um prédio, uma sede nova aqui, espetacular. O que adianta eu fechar uma obra dessas num valor que não é, vamos dizer assim, justo, e está impactando no resultado da companhia? E quando você olha para a composição do preço de qualquer produto, você tem lá custo. Isso é responsabilidade nossa, isso não é responsabilidade do vendedor. Se você olhar a maioria dos produtos, boa parte do preço de um produto é custo. A margem da maioria dos produtos não ultrapassa 50%. Não tem essa margem que ultrapassa 50%. Então, quando você olha custo, frete, o cara que está ajeitando o nosso café lá na gôndola, no ponto de venda, é fechado por nós, time de compras. A consultoria que foi lá e ajudou o time do comercial a fechar a precificação foi fechada por nós. Então, tudo isso impacta no resultado da companhia. Acho que não precisava nem eu estar falando isso, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que é assim, mas tem um problema.
a gente não reconhece que é assim. É a mesma diferença do ouvir e escutar que o Rodrigo Leite falou lá no Conecta, na semana do comprador do Conecta, lá no fórum do Conecta. Ouvir é audição. Aconteceu um barulho aqui, meus filhos estão ali na sala, eu estou o tempo todo escutando barulho. Mas eu não estou escutando eles. Eu não estou prestando atenção. Então, a gente sabe que o comprador impacta no resultado da empresa. Todo mundo sabe disso. O grande X da questão é que a gente não reconhece. E eu acho que essa frase, ela vem, e se eu pudesse pegar uma frase para a gente mostrar para o mundo todo, ou para os nossos presidentes, CEOs, para os nossos diretores, eu mostraria essa. Uma compra bem feita é igual a uma venda bem feita. Ô, Porque... Pode falar, Abel, Antônio. e o bacana, cara, que eu vou além, e eu acho que é uma falha nossa também de suprimentos, de compras, a gente tem que estar atento na composição do custo do produto final, ou seja, quanto que a matéria-prima representa, qual a representatividade da matéria-prima dentro do produto acabado. Ou seja, de desgaste de máquina, de compra de matéria-prima, peça, ferramenta, etc. e tal, e a mão de obra específica naquela operação. Qual é a composição da matéria-prima? Aí a gente vai conseguir mostrar para os gestores, ou para os diretores, ou para o CEO da empresa, a importância de uma compra bem feita. Sem Porque dúvida. se você mostrar a composição do custo e mostrar lá que 70% da composição do custo para a sua venda é de matéria-prima, é de material, é de ferramenta, é de desgaste, etc. e tal, eu acho que a visão do diretor, do CEO, vai ser totalmente diferente. Sem dúvida, cara. A Patrícia Palazzo, não sei se você conhece, também teve no Conecta, é uma pessoa super querida. Ela postou ontem uma coisa no LinkedIn que eram vários indicadores econômicos, o crescimento ou o decréscimo de algumas categorias de bens, falando sobre a importância da informação na vida do comprador. E eu acho que isso que você falou, compradores que estão ouvindo a gente, por favor, se vocês não pensam assim, tratem de correr para pensar. Vocês precisam conhecer a composição do custo do produto de vocês. Vocês precisam conhecer, a gente aqui, Três Corações, tem uma fileira de produtos: café, cápsula, máquina, chocolatado, milho, derivado de milho, chá, um monte de coisa. Isotônico, castanha. Se você não souber que produto está vendendo mais, que produto tem projeção de vender mais, se você não sentar com o seu comercial, ou pelo menos não olhar o P&L, né, o resultado da empresa, a projeção, o que vai vender? Cara, próximo semestre nosso foco é achocolatado. Comprador, se o próximo semestre o foco é achocolatado, isso quer dizer que provavelmente você vai vender mais achocolatado, você tem que comprar mais insumo, tem que comprar mais embalagem de achocolatado, você tem que ter parceiros que garantem a entrega de achocolatado. Você vai mudar o viés do mercado para o seu achocolatado, você não pode deixar ter ruptura. Então, assim, o comprador que não está ligado à informação, Antônio, eu diria que não é o robô que está chegando para tirar pedido que vai matar o comprador. O que vai matar o comprador é o comprador que não tem informação. É a falta não é nem falta de informação, porque hoje não tem como se reclamar de falta de informação, né? É a falta de proatividade para buscar e tratar as informações que estão disponíveis. Isso o comprador precisa ter. Bacana. E eu vou lançar um desafio aqui agora, viu, Abel? Ouvindo você falar aí, os compradores que estão nos ouvindo aí, amanhã chegue na empresa, primeira coisa que faça, pergunta para o seu gestor ou para o seu diretor qual é a composição do custo do produto acabado. Qual é a composição da matéria-prima que você está comprando dentro daquele produto acabado? Porque não adianta, cara, a gente economiza, a gente negocia, a gente briga por centavos, o comprador tem que estar ciente que cada centavo que ele economiza na compra lá, vai direto para o EBITDA do balanço patrimonial dele. Vai direto, sem custo nenhum. Então, se ele está economizando, se ele está dando um saving real lá para a empresa na negociação do produto, eu comprei esse produto a R$ 8, agora estou pagando a R$ 6,
Esses R$ 2 não vai monetariamente, não vai fisicamente lá para o EBITDA, mas teoricamente lá no final do fechamento do balanço patrimonial, pode ter certeza que você, comprador, contribuiu por aqueles R$ 2 lá a mais no ganho, no lucro, no resultado da sua empresa. Eu acho que seria Correto, até, Abel? sem dúvida, cara, eu acho que seria até justo a gente assinar o balanço da empresa, né, junto com os vendedores aí. Tem pelo menos um autógrafo dos compradores lá, ó, fiz parte disso. E só para É. falar dessa parte contábil também, não para entrar em contabilidade, longe de mim, mas assim, se você não quer olhar para isso de maneira contábil, olhe para o seguinte ponto. O EBITDA da empresa, ou o lucro final, ou a linha de lucro que você quiser olhar, essa é a linha que vai para a PLR, essa é a linha que vai para o bônus, essa é a linha que vai para investimento em educação, essa é a linha que vai para investimento em benefício de saúde, essa é a linha que vai para investimento em X, Y, Z, P, T, O, de coisas que você fica cobrando e talvez a empresa não esteja oferecendo porque não tem. Lógico, que eu não estou dizendo que essa é a realidade de todas as empresas, mas é daí que parte tudo isso. Então, se você está contribuindo para essa linha ser uma linha maior, você está dando mais possibilidades da empresa investir em você e nos seus colegas de trabalho aí. Bacana. Célio falou que voltou. Célio, essa live vai ficar gravada aí no IGVT, vai ficar gravado no meu canal do YouTube lá, Comprador Papo Reto. Pode Ele ficar deve, tranquilo que você vai assistir. ele deve ter saído para o Tá? treino de triatlon dele aí. Mas a gente perdoa. Bacana. Ô, Abel, a gente tem só 4 minutinhos, cara. Eu acho que não dá tempo da gente abordar muito conteúdo agora, mas eu quero te agradecer mesmo, de coração, você ter aceito aí a participação aqui no Comprador Papo Reto. Quando você precisar de mim, fica à vontade. O que eu puder contribuir com você aí, pode me chamar, a gente troca ideia, a gente pode conversar. Às vezes no dia a dia é bem corrido, mas à noite, no WhatsApp, a gente troca ideia. Muito obrigado mesmo pela participação aí. As considerações finais aí são suas. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí à frente do NE Supply. Parabéns pelo trabalho aí junto a Três Corações, uma empresa que está crescendo a cada vez mais aí no mercado. Parabéns mesmo. Beleza, Antônio. Primeiro, de novo, agradecer o seu convite aí, né? É uma honra representar aqui o time da Três Corações, que é um time espetacular, é um time que tem feito uma revolução aqui dentro da empresa. E eu diria mais, próximo ano aí, quando tiverem os eventos presenciais, eu não tenho dúvida que vai ter alguém do time da Três Corações apresentando um case, apresentando contando uma história para vocês, batendo um papo com vocês de todas as transformações que a gente tem vivido aqui, porque comprador capacitado aqui a gente está cheio, tá? Que as outras empresas não escutem isso, mas a gente está cheio aqui. Agradecer também os meninos do NS Supply aí que embarcaram nessa loucura comigo, com o Bruno, com o Bertoldo, com o Thiago, né? Quando a gente se reuniu a primeira vez para falar sobre isso, o pessoal comprou a ideia. Então, muito grato. Agradecer o pessoal do Conecta Sul, eu não poderia deixar de passar de novo, eles são muito influência para a gente e eu queria até deixar um recado aqui para nós, compradores, para nós que gerenciamos páginas de geração de conteúdo de compras. O Conecta Sul começou um movimento, um ecossistema nesse fórum agora de compras, que eu ousaria dizer que foi o maior movimento de compras, logística que o Brasil já viu. Né? A gente teve ali vocês, Bia, Café com Comprador, pessoal da Embrasca, o pessoal da Know-how, Silene e Bin participando. A gente teve muita gente participando, um grupo de ecossistema formado no Telegram. E eu queria dizer para a gente se respeitar, para a gente fazer isso aqui, ó, olhar um para o outro como um parceiro que pode ajudar e movimentar esse cartaz que eu disse que queria levantar. O comprador é tão importante como o vendedor. Eu acho que esse ecossistema pode ajudar muito nisso. Eu costumo começar as lives falando da minha família, né? Eu acabei